Livro de Jó. Nós iremos ler a partir do capítulo 42. Jó 42. Pode continuar. Obrigado. Verso de número 1. Jó 42, 1. Se você encontrou, por gentileza, diga: encontrei. O texto diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que para mim era maravilhosa e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Verso de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Você consegue glorificar a Deus por essa palavra? Para mim é uma alegria estar nessa casa, podendo juntamente com vocês adorar o nome santo do Senhor. Confesso a vocês que, assim como todos, eu estou um pouco cansado hoje. Mas tem hora que eu aprendi uma coisa, pastor Vinícius, com o meu pastor. Ministério é falar quando a gente não quer falar, é ficar quando a gente quer ir, e é ir quando a gente deseja ficar. Como Paulo disse a Timóteo: cumpre tu o bom ministério de Cristo. E para mim é um prazer falar ao teu coração hoje. Eu estou extremamente alegre, satisfeito em Deus, em poder partilhar esse momento e falar ao teu coração. Queria glorificar a Deus pela vida do pastor Vinícius. Já virou moda, gente. Quando eu venho para cá, ele faz eu cantar também. Ele é terrível. Que Deus em Cristo abençoe o Senhor e toda a sua casa, a sua família. E sem demasia, eu amo o Senhor. Eu aprendi a respeitar e amar o Senhor. Eu acho que em algumas fases da minha vida, muita gente não sabe aqui, né? Mas eu já chorei muito no carro com ele. Parece que a gente é super-homem, né? Mas não é não. E Deus sempre usou a vida do pastor Vinícius para falar ao meu coração. Eu sou grato a Deus pela vida dele e pela vida da família dele. Que Deus em Cristo abençoe o Senhor, tá bom? Muito obrigado. Trago um abraço da minha família, a minha esposa, a irmã Daiane, e a minha filha, a pimenta do reino de Deus, a Laura. Laura é benção, gente. Eu trouxe ela aqui outra vez, depois que ela se enturmou, os bancos ficaram pequenos para ela, né? Só quem tem filho pentecostal sabe do que eu estou falando. Receba um abraço da minha família, amém? Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando recebi o convite, e o pastor Vinícius me falou sobre o tema, no livro de Jó, estudando um pouco, o Senhor fez descer essa palavra ao meu coração. Eu quero muito humildemente compartilhar o seu coração. A gente precisa fazer algumas perguntas para o livro de Jó. A primeira dela é: quem escreveu ele? Essa pergunta não tem resposta, porque no texto de Jó
não se revela o seu autor. Algumas linhas vão dizer que foi Salomão, outras um sábio chamado Agur. A tradição rabínica vai dizer que foi Moisés. Mas nós não temos certeza alguma de quem escreveu. Nós sabemos somente que ele foi inspirado pelo Espírito de Deus. A outra pergunta que precisamos fazer ao texto é quando esse livro foi escrito. Sabemos que o livro de Jó foi escrito no período dos patriarcas. Jó é contemporâneo de Abraão. Essa história é muito antiga, mas o texto é muito novo. Eu lembro da nossa aula com o professor Vinícius Couto, onde nós analisamos a forma do texto. A palavra Satanás que se aplica no texto revela uma verdade. Esse conceito de mal atribuído a Satanás não existia antes do exílio, antes do povo ser cativo em Babilônia. Antigamente todo o mal atribuído ao homem era dado a Deus. Lembra? Era um espírito que vinha da parte de Deus, que atormentava Saul, porque tudo que era mal era relacionado a Deus. Mas após o exílio, agora nós temos a personificação desse mal, e agora nós entendemos que Satanás, dentro da revelação progressiva, é ele quem faz o mal ao homem. Então o texto é uma história muito antiga, mas o texto, ele é depois do exílio. Isso é importante saber, porque há uma verdade que nós precisamos entender. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. E eu vou dizer de novo, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, no verso 16 da sua segunda carta, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instruir em justiça. Paulo está dizendo que não é só o antigo e também não é só o novo, mas toda a escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, o texto, ele é 100% de autoria divina. É Deus quem inspira o texto. O livro de Jó não é uma fábula. O livro de Jó não é uma história que se contavam para as crianças dormir. O livro de Jó é uma história de um personagem real. É tão real que Ezequiel, no capítulo 14, no verso número 14, vai comparar Jó a Noé e a Daniel, dizendo que eles, por serem justos perante Deus, não poderiam salvar sequer a sua família, mas somente a sua própria vida. Daniel, Noé e Jó, no livro de Ezequiel, estão sendo relatados como homens justos perante Deus. Só que não fica aí, porque no Novo Testamento, Tiago vai falar uma das virtudes de Jó. A gente sempre fala, né? Essa pessoa, ela tem uma paciência de Jó, né? Tiago vai no capítulo 5, no verso de número 11, exaltar a paciência de Jó em meio ao sofrimento, em meio às tribulações. E ele diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago estava dizendo à igreja: vocês precisam ter paciência em meio ao sofrimento, porque o sofrimento, ele é temporão, ele é passageiro, e Deus, ele é rico em misericórdia e também piedoso para com vocês. Então Tiago conclama a igreja a ter paciência, a aguardar o Todo-Poderoso, confiar na soberania divina. A Bíblia diz que Jó, dentro dessa história, é um personagem muito íntegro. A Bíblia diz que Jó não era só íntegro, Jó era reto. Jó não era só reto, ele temia Deus.
E não só isso, ele desviava-se do mal. Há um testemunho da vida de Jó. Jó é um homem sincero. Repita comigo, sincero. Sincero. O que é ser sincero? É o que eu sou quando eu entro na porta do meu quarto e ninguém me vê. Isso é ser sincero. Só que Jó era reto. Repita, reto. Repita, reto. Reto é o que eu sou perante os homens. Se sincero é o que eu sou em oculto, reto é aquilo que eu sou quando todos me veem. Só que ele não era só sincero e reto, ele era temente a Deus. Jó faz parte de uma classe de livros chamado livros sapienciais. Salomão, quando escreve Provérbios, ele diz: a base da sabedoria é temer a Deus. O homem sábio é o homem que agrada a Deus. E como é que se agrada a Deus? Fazendo o que ele quer. Logo, o homem que teme a Deus, ele tem a mente de Cristo. E por ter a mente de Cristo, ele se torna sábio. Só que Jó não era só sábio, ele também se desviava do mal. Jó não brincava com o pecado, não se relacionava com o pecado. Jó não flertava com o pecado. Jó se desviava do mal. A Bíblia diz que o casamento de Jó foi tão próspero que ele teve desse casamento 7 filhos, 3 filhas. Jó era um homem tão próspero no Oriente que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Ele tinha uma transportadora. Jó era um homem bem sucedido na sua família. A Bíblia diz que os seus filhos se congregavam um na casa do outro para se alegrarem nos seus aniversários. E Jó, como temia a Deus, ele sacrificava por cada filho todas as vezes que eles se reuniam, dizendo: se é que eles pecaram contra Deus, eu irei santificá-los, para que eles não recebam a ira de Deus. Capítulo 1, verso de número 5 dizia: e sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Então Jó fazia sacrifício contínuo para que Deus perdoasse os seus filhos. Jó está vivendo o apogeu da sua vida. É um homem que tem um sucesso dentro de casa, é um homem que tem um sucesso fora de casa. Mas aqui nós não entendemos e não compreendemos um pouco da dinâmica do que está acontecendo, porque o narrador está dizendo que acontece uma reunião, mas Jó não está vivendo, Jó não está vendo, ele não está contemplando essa reunião, ele simplesmente está vivendo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Houve uma reunião no céu, e nessa reunião Satanás se apresenta e diz a Deus que ele vem de rodear a terra e passear por ela. Quando ele se apresenta na reunião dos filhos de Deus, é Deus quem dá testemunho de Jó, dizendo: vistes o meu servo Jó, ele é um homem sincero, reto, ele me teme e se desvia do mal. Satanás olha e diz para Deus: claro, o Senhor o cercaste de bem, todas as tuas bênçãos cercam ele, não é de graça que ele te adora, ele só te adora porque o Senhor o abençoa. Tira as bênçãos dele e verás que ele negará a ti e blasfemará contra a tua face. Deus olha e diz: pode ir, toca. Na mesma noite, gente, os sabeus levaram os bois e as jumentas de Jó.
o seu servo chega e diz: Jó, nós estávamos cuidando dos bois e das jumentas, e os sabeus vieram e levaram todos os bois e as jumentas. Quando o seu servo estava indo embora, outro chega e diz: Jó, fogo do céu caiu e consumiu todas as suas ovelhas. Quando ele está indo embora, outro servo chega e diz: Jó, um vento sobreveio da além do deserto, bateu nos 4 cantos da casa, e os seus filhos estavam reunidos, e todos eles morreram, Jó. Mas eu sobrei para te trazer a notícia. E quando ele está terminando de falar, quando ele para de dizer aquilo que aconteceu, porque na mesma noite, irmãos, Jó perdeu os seus bens, na mesma noite Jó perdeu os seus filhos. Ele tinha tudo para blasfemar contra Deus, ele tinha tudo para dizer a Deus, reclamar a Deus, mas Jó decidiu fazer aquilo que todo mundo deveria fazer, com todos os motivos para reclamar. Ele decidiu adorar a Deus. Eu não sei se você entende isso. Jó olha para toda essa situação e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A pergunta que nós fazemos para o texto é uma: o que é que a gente faz quando tudo dá errado? Qual é a nossa reação quando o vento bate nas 4 paredes da casa? Quais são as palavras que saem da nossa boca quando o nosso chão sai? Jó tinha todos os motivos para blasfemar contra Deus, mas ele decidiu adorar a Deus em meio ao seu sofrimento. Deixa eu te contar um segredo. Em meio à dificuldade, à prova e o sofrimento, não murmure, gaste o seu tempo agradecendo, porque você entende que Deus é soberano e que Deus sabe de todas as coisas. O texto diz que houve outra reunião no céu. Satanás se apresenta, Deus olha e diz: falei para você. Ele me adorou em meio à dificuldade. Eu, para Jó, sou maior do que a sua família, eu sou maior do que os seus bens. Ele tinha tudo para blasfemar contra mim, mas ele decidiu me adorar, porque Jó é reto, sincero, temente e desvia-se do mal. Satanás olha e diz assim: claro, pele por pele, e tudo que o homem tem ele dará pela sua própria vida. Ele não blasfemou quando o Senhor tocou na família, ele não blasfemou quando o Senhor tocou nas finanças, mas toca na saúde dele. Aí você verá que ele blasfemará na sua face. Deus olha e diz: vai, só não toca na vida dele. Oh, glória a Jesus. Jó não está entendendo o que está acontecendo. Jó não está compreendendo o que está acontecendo. Porque na mesma noite, pastor Vinícius, úlceras malignas tomam o corpo de Jó. E o texto diz que é do alto da cabeça à planta dos pés. Não só isso, Jó tem coceiras intensas, a ponto de pegar um caco de telha para se coçar. Jó não consegue dormir, porque no capítulo 7, no verso número 4, ele diz: eu tenho insônia de tanta dor que eu sinto, eu não consigo dormir. No capítulo 7, no verso número 5, ele diz: as minhas feridas estão abertas, porque a gente romantiza muito isso.
A gente pensa que foi apenas algumas manchas no corpo. Não! Ele diz: as minhas feridas estão abertas, a ponto de vermes saírem das minhas feridas. A minha pele está endurecida e rachada. Eu estou magro ao extremo. No capítulo 19 diz que não dava para ficar perto de Jó, porque o seu hálito era podre, fedia. Ele tinha dores nos ossos. Ele dizia assim: olha, os meus ossos estão ardendo como uma brasa viva. Ele ardia em febre. Esta era a situação de Jó. Não bastava ter perdido a família, não bastava ter perdido os negócios, agora a sua saúde está indo de mal a pior. É nessa hora que no capítulo 2, no verso de número 9, a sua mulher aparece. Ela olha para Jó, como alguém olha alguém no estado terminal, e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Só que em meio a cinzas, no lixão da cidade, porque ele não podia mais conviver entre os seus amigos, entre os seus familiares, ele teve que sair da cidade. Em meio a cinzas, no lixão da cidade, ele olha para ela e diz: como uma louca falas tu, mulher. Por muito tempo, pastor Vinícius, eu interpretei esse texto dentro da minha leitura, dizendo que Jó perdeu os filhos, Jó perdeu as finanças, Jó perdeu a saúde, e o casamento estava indo de mal a pior. Até eu entender, e eu lembro que nós estávamos numa aula de hebraico, em que a professora Suzinete Kobiak, eu vou falar o nome dela aqui, ela disse assim: todos nós interpretamos o texto de Jó como se fosse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Só que a palavra no original em hebraico não é anran, que é maldição. A palavra é baruch, é bênção. O que é que a mulher de Jó disse? Ela disse: abençoa o teu Deus e morre, Jó. Aí a gente entende, porque por muito tempo a gente fala mal desta mulher. Por que é que Deus não tira ela da vida de Jó? Por que que lá no final ela está lá também, usufruindo das bênçãos? E eu pensando hoje nisso, sobre as companhias que nós temos em meio ao sofrimento. Porque quando a gente chega num estado como Jó chegou, ninguém quer ficar perto da gente. Aí a mulher diz: abençoa o teu Deus e morre. Ela não estava dizendo amaldiçoa, ela estava dizendo abençoa. Entenda isso. Muda todo o sentido. Porque quando ela acaba de falar, Jó começa a falar, diz: como uma louca falas tu. Jó não está dizendo que ela é louca, Jó está dizendo: como uma louca você fala. Sabe por quê? Porque Jó tinha consciência do tempo a qual ele vivia. E que tempo era esse? Eles viviam numa dispensação patriarcal, onde a mulher não tinha vez, a mulher não tinha fala. Jó está dizendo para ela: como uma louca falas tu, porque ele sabe que os filhos morreram. Porque se ele morre também, o único jeito para que ela se autossustente seria a prostituição. Porque ela não teria vez dentro dessa sociedade patriarcal. Então Jó olha e diz assim: como uma louca falas tu. E essa é a maior declaração de amor de Jó para ela. Porque Jó está no fundo do poço, e ele ainda olha para sua mulher e diz: se eu morrer, quem é que vai cuidar de você, mulher?
por isso que você fala como uma louca, porque os seus filhos morreram. Se eu for, não haverá ninguém para te sustentar. Escute o que eu vou dizer ao teu coração. No capítulo 19 o texto diz que o hálito de Jó era tão ruim que os amigos se afastaram. O Gordon Fee, ele vai dizer no livro Entendes o que Lês, que nós temos que interpretar aquilo que é implícito no texto. O texto não revela mais a mulher de Jó em nenhum cenário, mas ela fala no capítulo 2, e no capítulo 42 ela também está lá. Ela passou todos os momentos com Jó. Ela não apareceu, mas estava lá. Ela não falava, mas estava lá. Oh, glória a Jesus. Porque ninguém precisa acreditar na sua família, somente você precisa acreditar. Oh, glória a Jesus. Eu sinto uma virtude de Deus para pregar isso. Ei, ela participou do ambiente do sofrimento, e agora ela está gozando do privilégio de Deus. Lá no capítulo 42, ela poderia muito bem abandonar Jó, se distanciar de Jó, mas ela estava ao lado de Jó. Lembra quando Jesus estava na cruz? Ele vai falar uma das suas palavras dizendo: João, aqui está sua mãe. Por que eu quero que você tenha atenção a isso? Porque João, assim como a mulher de Jó, estava participando do ambiente do sofrimento. Estavam sofrendo junto. Pedro não estava lá, Tomé não estava lá, Felipe não estava lá, mas João estava. E para João, que participou do sofrimento, lá no livro do Apocalipse, Deus decidiu revelar a sua glória. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. Participa do ambiente do sofrimento, porque a glória de Deus raiará sobre a tua casa também. Oh, glória a Deus. Aleluias. Ei, amar não é troca de favores. Alamachoremaia. Amar não é por comodidade. Amor é quando alguém não pode te oferecer nada, mas mesmo assim você decide ficar ao lado dele, ao lado dela. Nós nos relacionamos com pessoas por comodidade, se afastamos quando elas param de nos oferecer alguma coisa, mas o Senhor está dizendo: não se distancie, continua ao lado, porque a seu tempo eu irei honrar a tua casa. Eu sinto Deus pregando isso no coração de alguém aqui hoje. Participa do ambiente do sofrimento, porque o Senhor também dará um peso de glória sobre a tua casa. A gente gosta muito do amor platônico, o amor de recompensa. Eu amo o pastor Vinícius porque ele me faz ter uma oportunidade aqui. Eu amo o nosso irmão porque ele faz uma janta e me chama para comer na casa dele. É um amor de barganha, de troca. Não há sinceridade, mas no amor de Cristo há verdade. Porque o que é que você tinha para oferecer para Ele? O que é que você poderia comprar para dar para Ele? Mas mesmo assim, Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz por você. Isso é amor. Eu vim pregar algo ao coração de alguém: não abandone no meio do caminho. Seja como a mulher de Jó, não precisa falar, mas esteja lá. Porque tem hora que falando não ajuda, tem hora que só a presença consola. Eu sinto Deus aqui, gente. Pastor Vinícius, eu sinto Deus falar no meu coração, porque tem pessoas querendo abandonar o barco porque houve o primeiro naufrágio.
E o Senhor diz ao teu coração hoje: permanece no barco, continua no barco, mas já fede. Talvez você está como Marta, já morreu há 4 dias, mas fica tranquila, porque o Deus que ressuscita mortos chegará e ressuscitará os teus projetos. Oramaia. Permaneça no barco. Os amigos de Jó chegam, pastor Vinícius, e por 7 dias eles olham para Jó e diz: está morrendo, vamos cultuar o luto dele. 7 dias de silêncio. Mas de repente o Elifaz decide falar. E no capítulo 4, no verso de 7 a 9 do livro de Jó, ele diz assim: Jó, lembra-te agora qual foi o inocente que jamais pereceu, Jó. No capítulo 5, no verso 17, ele diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Elifaz está dizendo: Jó, você está sofrendo assim, sabe por quê? Porque Deus está te corrigindo, Jó. Sabe por que você está passando nisso? É porque você pecou contra Deus. Jó, sabe por que tudo isso sobreveio a você? Por causa do teu pecado, Jó. Bildade quer falar também, e ele começa a falar dizendo, capítulo 8, verso de número 6: se fores, Jó, puro e reto, certamente agora o Senhor despertaria por ti. O que é que ele está dizendo, Jó? Você não é reto, Jó. Você não é puro. Porque se você fosse reto e puro, Deus já tinha se levantado do trono por você. Só que ele se esqueceu que no capítulo 1, quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. Zofar começa a falar dizendo, capítulo 11, verso de número 6: saiba, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Gente, calma aí. Isso é porque é amigo, meu amigo. Imagina se fosse inimigo. É amigo. Zofar olha e diz: Jó, o que você está recebendo ainda é pouco pelo que você fez. Você deveria morrer, Jó. Essas palavras estão vindo de amigos. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Se você não tem uma palavra para abençoar, fecha a boca. Porque tem hora que quieto, em silêncio, só a presença já ajuda. Porque a gente quer explicar o que Deus está fazendo na vida do irmão. Ele está assim porque ele pecou, ela está assim porque ela errou, mas ela não sabe que o que Deus está fazendo é pedagógico. Assim como Oséias teve que sofrer na pele o seu divórcio várias vezes para pregar para Israel, Deus está fazendo Jó um testemunho vivo para que nós hoje entendêssemos que Deus também prova o justo. Alamachoramai. Deus também prova o justo. O Eliú é o mais jovem. O Eliú vai falar palavras que soam como verdade. Ele olha no capítulo 33 e diz: Jó, Deus fala por meio da dor para instruir o homem. Jó, Deus é justo. Ele está dizendo: olha, Jó, o que você está sofrendo é pedagógico. Vai passar, Jó. Dentre os 4 amigos, no capítulo 42, Eliú é o único que não recebe uma sentença de Deus, porque ele se aproxima mais da verdade de Deus, porque realmente Deus estava provando Jó, para revelar a nós
que dá para adorar a Ele em meio à dificuldade. Dá para render glórias a Ele com a família em ruínas. Dá para adorar o nome dEle com as finanças indo de mal a pior. Ele não sabe explicar o porquê é que está acontecendo, mas Jó olha, rasga o peito e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará em meu favor. Jó está dizendo o que ele diz no capítulo 14, verso de número 7: ainda há esperança para a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas ela tornará a viver novamente. Eu vim pregar ao coração de alguém: não perca a esperança. Não perca a esperança. E porque os amigos de Jó falam com ele, Jó até pensa que ele está sofrendo mesmo por causa do seu erro. E aí ele começa a indagar a Deus. Jó vai fazer 23 perguntas para Deus. Ele vai olhar e diz: Deus, por que eu não morri ao nascer? O que é o homem para que o Senhor tenha tanta estima dele? Por que o Senhor me tirou da madre da minha mãe? Bom era que os seios dela não tivessem leite, para que eu morresse de fome. Ele diz: eu clamo a Ti e o Senhor não me responde. Eu oro e busco a Tua face e o Senhor não se revela a mim. Diz no que eu pequei, para que eu melhore. Mas sabe o que é que Deus responde para Jó? Nada! Deus fica em silêncio. O pior de passar na prova não é passar, é não saber o porquê está passando. Porque se a gente sabe, a gente suporta. Mas Deus decidiu ficar quieto na vida de Jó. Jó faz 23 perguntas. E no capítulo 38, Deus decide quebrar o silêncio. Você crê que Deus quebrará o silêncio na tua história? Oh, glória a Jesus. Será que você consegue levantar uma das mãos e glorificar a Deus? Eu vim ser profeta de Deus na vida de alguém. Deus quebrará o silêncio na tua história. Só que quando Deus decide falar, meu amigo, das 23 perguntas, meu irmão, que Jó fez, Deus não responde nenhuma. Só que ao contrário disso, Deus faz 75 perguntas para Jó. De vez ele responder a pergunta, ele faz uma pergunta. Ele diz: Jó, se é que você sabe, diz para mim quem é que pesa o pó das montanhas em balança fina. Jó, você sabe aonde nasce o vento? Jó, você sabe quem fundou os mares, Jó? Sabe o que Deus está fazendo, pastor Vinícius? Deus está se revelando a Jó. Deus poderia muito bem explicar o porquê que está acontecendo isso, só que Deus não decide explicar, Deus decide se revelar a ele. Porque Deus estava falando: Jó, você só me questiona porque você ainda não me conhece. Você só me indaga, Jó, porque você não sabe quem eu sou, Jó. Porque se você soubesse, Jó, então Deus derrama uma cachoeira de revelação sobre ele, a ponto de Jó ficar pequeno, ínfimo. Deus estava dizendo: Jó, eu não vou explicar, mas eu vou te restaurar. Oh, glória a Jesus. Eu não vou explicar, eu vou dizer de novo, irmãos, eu só vou te restaurar. Deus restaura, mas não explica. O que você quer saber, Deus talvez não te fale, mas eu trouxe uma mensagem de Deus: Deus irá te restaurar.
Oh, glória a Jesus. Em meio ao sofrimento, há uma palavra para o teu coração: haverá restauração de Deus sobre a tua casa. Jó, sabe por que é que você me questiona? É porque você ainda não me conhece, mas eu vou me revelar a você, Jó. Eu vou te contar aquilo que ninguém sabe. Eu irei me revelar a você, Jó. Escute isso, e eu encerro aqui. Olhe para mim. Um dia, uma criança fez uma pergunta para um pai dizendo: pai, qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus, pai? E o pai, sem saber o que falar e como proceder, porque são perguntas que só crianças fazem. Na hora ele vê um avião passando no céu e ele diz: filho, tá vendo aquele avião? Tô, pai. Que tamanho ele tem? Ah, pai, ele é muito pequeno. Ele cabe entre os meus dedos, pai. Ele é extremamente pequeno. O pai pega esse mesmo menino, leva ao aeroporto, chega bem próximo de uma aeronave e diz: filho, qual é o tamanho desse avião? Ele diz: pai, esse é muito grande. É extremamente grande, pai. Aí o pai diz: é isso mesmo, filho. Quando a gente está muito distante de Deus, Deus é muito pequeno. E os nossos problemas são muito grandes. Mas quando a gente vai dando passos ao conhecimento de Deus, quando a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai entendendo que os nossos problemas são pequenos e o nosso Deus é grande. Eu sinto Deus para pregar isso no coração de alguém. Sabe por que é que essa dificuldade está tirando o teu sono? É porque você ainda não me conhece. Mas dê passos em minha direção e veja o quão grande eu sou na tua vida. Será que você consegue levantar as mãos e por 10 segundos abrir a boca e render o melhor glória a Deus que você pode? O Senhor está dizendo a alguém: eu não irei te explicar, mas hoje eu inicio a restauração na tua casa. Hoje eu inicio a restauração na tua vida sentimental. Hoje eu inicio a minha obra na tua casa. A pergunta que eu te faço é: qual é o tamanho do teu Deus? Ele está muito pequeno ou ele é muito grande? Orama, chorama. O problema não é nele, o problema é na distância que nós estamos. Aí entra o capítulo 42, verso de número 10, dizendo: e Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus. Porque quando ele conheceu a grandeza de Deus, ele deixou de olhar para ele e pediu pelos amigos dele. Ele não tinha tudo para pedir por ele, mas de vez ele orar por ele, ele fala assim: não, agora eu entendo, agora eu te conheço. Aí ele começa a orar pelos amigos, e enquanto ele começa a orar, o texto diz: e Deus virou. E Deus virou. Eu vou ficar aqui até você abrir a boca para dar glória a Deus. E Deus virou. Eu vou ficar aqui até você entender o que o céu está dizendo. E Deus virou o cativeiro. Deus virará o teu cativeiro. Levante as mãos e receba essa palavra no teu coração. Deus virará o teu cativeiro. Ei, o Senhor está dizendo: reconheça que eu sou grande.
Há uma glória de Deus, pastor Vinícius, sobre esta casa. O Senhor está dizendo: em meio ao sofrimento eu me revelo na tua história. Em meio ao sofrimento eu te mostro quem verdadeiramente eu sou. Poderoso Deus, poderoso Deus, não perca a oportunidade de adorar. Poderoso Deus, grita isso, minha alma anseia. Canta mais uma vez isso.